No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 73 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre startup e o livro escolhido é Startup, o Manual do Empreendedor. Na verdade, ele é muito mais do que um livro, ele é a Bíblia das startups. Inclusive, o próprio autor recomenda que você não leia este livro de uma única vez ou que não leia muito de cada vez. Este livro é um manual de referência. Sempre que você precisar consultar alguma dúvida sobre o desenvolvimento de uma startup, certamente você encontrará neste livro. Apesar de ser considerado um guia ou um manual, o autor deixa claro que nenhum livro, incluindo este, constitui-se um roteiro completo. Afinal, como nós já falamos várias vezes aqui no Resumo Cast, não existe um passo a passo, não existe fórmula mágica. Mas, certamente, este é um livro de referência que você poderá consultar quando estiver passando por algum problema e tem talvez uma grande probabilidade de encontrar uma referência boa para o desenvolvimento da sua startup. Uma boa ideia sem execução não leva ninguém a lugar nenhum. Assim como a recíproca é verdadeira. Ideias surgem todos os dias, mas não são elas que levam ao sucesso ou ao fracasso. A primeira coisa a ser levada em consideração é se ela endereça uma necessidade real de um cliente, seja ele uma pessoa ou uma empresa. E se esse mesmo cliente está disposto a pagar pela solução proposta. As empresas não falham porque têm um produto ruim, elas falham porque não possuem clientes dispostos a pagar pelas soluções que oferecem e por falta de um modelo de negócios escalável. E na primeira página do livro, em uma única frase de uma folha toda em branca, o autor usa uma frase que talvez seja o lema principal deste livro e que nós veremos com mais detalhes durante esse episódio. A frase é: vá para a rua. E você vai entender logo mais o que isso significa e muito mais sobre startup no episódio que está começando agora. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo ao episódio 73, Startup, Manual do Empreendedor, de Steve Blank. Esse livro, como o João falou, deve ser utilizado como uma fonte de referência se você quer se aprofundar mais no assunto de startups. Vamos utilizar então o episódio de hoje do Resumo Cast para desmistificar alguns conceitos e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que está tão na moda hoje em dia, as startups. Vamos começar falando um pouco então sobre história. A primeira empresa moderna que mais se assemelha com a forma que conhecemos hoje de empresas foi criada em 1602, somente 400 anos atrás. Foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que tinha como maior propósito o comércio da Europa com países asiáticos. 300 anos mais tarde, depois de surgirem diversas outras empresas e as metodologias e habilidades necessárias para os gestores terem evoluído de forma significativa, uma universidade dos Estados Unidos resolveu reunir todo esse conhecimento e oferecer um curso para formar administradores capacitados para gerir grandes corporações. Surgiu então o primeiro Master in Business Administration, ou MBA, em 1908, da Universidade de Harvard.
Matérias como estratégia, operações, desenvolvimento de produto, contabilidade e finanças foram padronizadas e serviram como grande ferramenta para executar os planos de negócios. E isso foi feito com grande excelência. Muitas grandes corporações atingiram níveis de sucesso jamais vistos na história, geridas e comandadas por MBAs, que são administradores responsáveis por executar um plano. Um dos maiores insights do livro, no entanto, é que uma startup não é uma versão menor de uma grande corporação. E a prioridade em uma startup não é executar um plano de negócios, e sim achar um modelo sustentável. Por isso, as ferramentas que funcionam em grandes empresas não funcionam em startups. Até hoje, os investidores tradicionais, especialmente em países iniciantes no mundo das startups como o Brasil, não conseguem entender como uma startup pode dar certo sem que o seu plano de negócios seja academicamente planejado e executado por um MBA. Um dos motivos para isso é que os negócios estão migrando de átomos para bits. Calma, vamos ver mais adiante o que significa isso. Então, se você ainda está confuso, fique ligado, pois daqui a pouco iremos discutir com detalhes a definição de uma startup. Por enquanto, entenda que as ferramentas de gestão que ainda são ensinadas nos grandes MBAs possuem mais de 100 anos e não tiveram muita utilidade nas fases iniciais de grandes corporações como Google, Facebook, Uber, EasyTaxi e muitas outras que começaram como startups. Gustavo, as ferramentas formais de gestão, os programas de MBA ou grande parte da ementa que nós temos ainda hoje nas escolas de negócio e administração, elas foram criadas há mais de 100 anos. Isso por si só talvez já deveria justificar-se por que um MBA ele não é mais garantia de sucesso nos dias de hoje. Em um mundo onde a cada ano, a cada mês, a cada dia, coisas novas surgem, novas startups, novas descobertas, novas inovações acontecem em todo o mundo, não dá para entender como uma ferramenta de gestão que funcionou há 100 anos atrás possa funcionar ainda nos dias de hoje. Certamente você deve lembrar que há 5 anos ou há 10 anos atrás, grande parte das startups que você conhece ou que estão em grande evidência na mídia nesse momento não existiam naquela época. E talvez muitas das empresas tradicionais que usaram as formas de gestão tradicionais também não existem mais porque elas foram substituídas por novas startups. E uma das grandes ferramentas dos MBAs e das formas de gestão tradicional sempre foi baseada em pesquisa de mercado, plano de negócio e planejamento estratégico. Essas 3 ferramentas elas vão totalmente contra a um ambiente recheado de incerteza, com uma grande necessidade de agilidade e flexibilidade. Um plano de negócios, uma pesquisa de mercado ou um plano estratégico, ele, na verdade, é totalmente inflexível e não é nem um pouco ágil ou preparado para as incertezas que acontecem no mercado. Talvez há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás, era mais fácil prever o futuro. As mudanças aconteciam de uma forma muito mais lenta. Você conseguia planejar um negócio para 5, para 10, para 20 ou para 30 anos. Era fácil colocar isso no papel, fazer um planejamento, um plano e seguir passo a passo aquilo que talvez já foi feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás e talvez uma pequena mudança apenas no negócio seria suficiente. Mas hoje, onde tudo muda a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nós não conseguimos prever o que vai acontecer no Brasil ou no mundo. Nós não conseguimos prever as inovações que vão existir no mundo daqui a 5 anos. Portanto, como que nós vamos fazer um plano de negócio, um plano estratégico para os próximos 5 ou 10 anos? E nós vamos entender aqui neste episódio que quando nós falamos de startups,
Nós estamos falando de agilidade e flexibilidade. Nós não estamos falando de plano, nós estamos falando de prática, de testes, de validações, de experimentações, de ir para a rua e entender o que o cliente está precisando. E isso, infelizmente, as formas de gestão tradicionais não ajudam mais. Muitos artigos, inclusive, já mencionaram que o novo MBA de negócios são programas de aceleração ou são experiências práticas que você pode viver dentro de uma startup. Eu garanto para você que se você estiver envolvido em uma startup desde o início da construção até o término, seja por fracasso ou por sucesso, certamente as lições que você vai aprender na prática são muito maiores do que qualquer plano teórico de conteúdo ou informação. Ou, se você tiver, assim como eu já tive também, a oportunidade de participar de um programa de aceleração ou está envolvido em algum programa de startup, você vai conseguir entender na prática como é que funciona a gestão de novos negócios, negócios inovadores e startups de uma forma muito mais objetiva, prática e real. Podemos dizer que os primeiros produtos que surgiram foram físicos. Um carro, uma bicicleta, alimentos, são todos átomos que ocupam um espaço físico e precisavam ser vendidos em um canal físico, como uma loja ou um supermercado. Mais adiante, na história da humanidade, surgiram produtos como ações de empresas e apólices de seguro, que são produtos praticamente virtuais, não existem fisicamente, mas também eram vendidos por canais físicos, como um escritório. Com a invenção da internet e a digitalização das coisas, surgiu um tipo de canal digital que antes não existia. Pense em uma loja digital. A loja digital é apenas um canal e pode vender produtos físicos como carros, bicicletas e alimentos, mas também pode vender produtos digitais, como ações, apólices de seguro, que eram produtos que já existiam há muito tempo. Além disso, foram criados e inventados produtos digitais que não existiam no passado, como livros digitais, softwares, cursos online, aplicativos, sites e até mesmo negócios inteiros digitalizados. O que mudou o comportamento das pessoas e as leis que possibilitam maior chance de sucesso de uma empresa, uma startup, são os canais digitais que comercializam produtos digitais. Não é apenas um dos dois, mas os dois em conjunto. O Facebook é todo digital, o Google é todo digital, os softwares e, de certa forma, até mesmo o ResumoCast são todos exemplos de canais e produtos digitais. A digitalização, ou seja, a criação de canais e produtos que são somente bits, impactou na velocidade da produção do produto, na entrega para o cliente, na maneira que executamos o marketing e as vendas e na velocidade e precisão que recebemos o feedback do cliente sobre o nosso próprio produto. A digitalização também possibilitou a redução dos custos de produção. Agora, para replicar um produto e vendê-lo novamente, não é necessário mais máquinas ou mão de obra. Basta copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Bem-vindo à era dos negócios escaláveis. Mas isso não significa que os negócios tradicionais e grandes corporações estejam condenados. Significa que quanto mais rápido eles se transformarem os seus produtos, transformarem os seus canais em digitais, mais chance terão de sobreviver. Esse novo cenário abriu espaço para o surgimento de um tipo de empresa que geralmente começa em uma garagem, não aplica nada da metodologia de um MBA, lança versões básicas de produtos inacabados para testar no mercado e no momento em que encontra aquilo que se encaixa perfeitamente com o que o seu cliente deseja, essas empresas conseguem grandes investimentos e atingem taxas de crescimento absurdamente altas, de 10 ou mais vezes acima da média do mercado.
O segredo de uma startup é a procura. Agora vamos para o momento mais esperado do episódio, a definição do que é uma startup. Segundo Steve Blank, uma startup é uma organização temporária à procura de um modelo de negócios escalável, recorrente e lucrativo. O autor ainda diz que essa organização não deve durar muito. Por isso, se você encontrar uma startup que está no mercado há muito tempo, isso quer dizer que ela falhou em tornar-se uma empresa. E talvez ela nem esteja mais procurando o seu modelo de negócios. Talvez já tenha se acomodado e se transformado em uma empresa mediana. Lembra da importância de procurar? Se não está mais procurando, não está testando e experimentando. Então, não é mais uma startup. Gustavo, eu gosto de reforçar quando nós falamos sobre uma definição do que é uma startup, de deixar bem claro que não tem nada de errado se o seu negócio não é uma startup. E também não tem nada de glamouroso se o seu negócio é uma startup. A definição de startup ela serve para você entender se o seu negócio é ou não é uma startup, e quando você entende isso, você consegue, inclusive, entender quais são os caminhos, as ferramentas de gestão, as ferramentas de lançamento, de marketing que são adequadas para o seu negócio. Ou seja, de novo, não tem certo ou errado, não tem o que é bom ou o que é ruim. Se o seu negócio não é uma startup, não tem nenhum problema. Apenas tenha ciência de que talvez algumas ferramentas de gestão para uma startup talvez não valem para o seu negócio e vice-versa. Uma startup, ela não é, como o Gustavo comentou, uma empresa que já tem um modelo de negócio definido. Não é uma empresa que não é escalável. Dificilmente, não é uma regra, mas dificilmente ela não tem alguma relação com o mundo digital, com a internet. Porque a internet de fato é um canal de distribuição altamente escalável. E a palavra escalável, é uma característica básica de uma startup. Um serviço de consultoria, por exemplo, ele não é uma startup porque ele não é escalável. Ele depende de horas, de pessoas e com isso ele não pode ser escalável. De novo, não tem nada de errado com esse tipo de negócio. Ele apenas não é uma startup. E uma outra palavra que caracteriza muito bem startup é incerteza. Dentro de uma startup nós vivemos incertezas a todo momento. É por isso que há tanta mudança, é por isso que há tantas validações, tantos testes, tantos erros, inclusive tantos fracassos dentro de uma startup, porque é um ambiente totalmente incerto. Uma startup nasce de uma visão dos empreendedores que tem uma série de hipóteses ainda não testadas que precisam ser validadas no mercado. E essas hipóteses nada mais são do que um monte de dúvidas e incertezas. É por isso que startup é um ambiente totalmente caótico. É um ambiente onde você precisa ser muito rápido, muito ágil, muito flexível e você precisa estar disposto a errar e a mudar a todo momento. E também é por isso que muitas das inovações elas surgem de startup e não surgem de grandes empresas ou grandes corporações, porque esses ambientes, eles, inclusive por causa do seu tamanho e da sua cultura, eles não permitem com que haja erros, mudanças e incertezas tão rápidos. Numa empresa tradicional, numa empresa grande, o processo tende a ser mais lento, até porque existe toda uma burocracia, uma hierarquia e uma marca a ser zelada no mercado que impede que as coisas sejam mais rápidas. E uma startup não. Uma startup você não tem nada a perder. Uma startup, como o Gustavo comentou, muitas vezes nasce dentro de uma garagem, dentro de um apartamento, dentro de casa. Com pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo investimento, você consegue colocar algum tipo de ferramenta, solução na internet para aí sim começar a testar, validar, descobrir se isso tem mercado, descobrir se isso tem cliente e descobrir se existe um modelo de negócio escalável e funcional para esse negócio. Aí sim você de fato conseguiu criar uma startup.
Vamos entender agora uma das maiores ideias do livro. Não existem fatos dentro do seu escritório. Saia do escritório. O processo de busca de uma startup começa com hipóteses. Hipóteses não são fatos, são apenas chutes. Um dos maiores erros dos empreendedores iniciantes é acreditar que uma hipótese é verdadeira sem que ela seja testada. A grande pergunta agora é como você transforma um chute em um fato. E o livro apresenta o processo de desenvolvimento de clientes. Se você conseguir lembrar apenas de uma ideia desse livro, então lembre-se, os fundadores da startup precisam sair do escritório, precisam conversar com o público pessoalmente e observar as pupilas dos clientes se dilatando, como diz o autor. Pergunte qual o problema do seu cliente, quais as dificuldades, quais as dores dele. Faça anotações e colete insights. Pode parecer desanimador e até ridículo você e os seus sócios entrevistando pessoas na rua sem terem uma ideia exata de como aquilo irá beneficiar o seu negócio. Mas Steve Blank explica que os grupos que fazem isso conseguem gerar insights e se destacam com muito mais rapidez do que os que não fazem. Mas se você se acha extremamente inteligente e não acredita no autor, e vai permanecer no seu escritório, na frente do seu computador, formulando hipóteses e achando que já tem todas as respostas, o livro tem uma mensagem para você. Você está em desvantagem e possivelmente está prestes a ser superado por aquela equipe que está arregaçando as mangas e obtendo insights diretamente da fonte, diretamente do seu futuro cliente. Esse contato direto com o seu cliente, com o seu futuro consumidor, nada mais é do que a validação do problema. Nada mais é do que verificar se o problema está lá, se ele existe no mundo real, da forma como você pensou dentro do seu escritório. Ou, se é um outro formato, você irá verificar qual é esse outro formato. E quando algumas pessoas descobrem que para ter uma startup elas vão ter que ir para a rua, validar, testar, vender, conversar com o cliente, estar disposto a errar, a mudar, a testar diversas e milhares de vezes, muitas vezes perdem o glamour que infelizmente foi criado dentro de startup. Tem gente que ainda acha que startup é glamouroso, que se eu tiver uma startup ou um título de CEO de uma startup, eu vou talvez estar nas capas de revista, eu vou ser o novo Mark Zuckerberg, eu vou estar no meu escritório cheio de coisas legais, diferentes, com mesa de sinuca, com bebidas e comidas. Mas a realidade no início de uma startup, ela está muito longe disso. O início de uma startup é muito sofrido, é muito difícil. No início de uma startup, os fundadores vão ter que ir para a rua, vão ter que conversar com pessoas, vão ter que de fato, primeiro, entender se existe um problema no mercado para ser resolvido. Esse talvez seja um dos principais motivos de fracasso de startup. Começar um negócio, desenvolver um produto, uma solução que não tenha problema. Se não tem problema, não tem negócio, não tem oportunidade de negócio. E muitas vezes o problema ele é apenas uma hipótese que os fundadores acham que existe um problema no mercado, mas não foram para a rua testar e validar se isso de fato é um problema. Lembre-se, tudo que você acha são hipóteses. E a hipótese ela precisa ser testada no mercado para ser comprovada. Mas o motivo de por que não desenvolver um plano de negócio ou um plano estratégico para uma startup? Porque você ainda não tem a confirmação desses fatos. Você precisa primeiro testar esses fatos. E esses fatos eles não vão ser testados através de uma pesquisa de mercado tradicional. Há um tempo atrás, inclusive os MBAs tradicionais ensinam isso, que o modelo tradicional de lançar ou de produzir um produto envolvia fazer uma longa pesquisa de mercado, depois passar um longo tempo desenvolvendo o produto, para aí sim depois lançar um produto. E dentro de startup, na verdade,
o processo ele é totalmente misturado. Você está ao mesmo tempo conversando com clientes, desenvolvendo, conversando, testando, desenvolvendo, já colocando em prática, já lançando. Não tem esses ciclos separados, longos e burocráticos que existiam no modelo tradicional. O processo é muito mais rápido, o processo é muito mais ágil e você precisa ir para a rua. Valide o problema, descubra se de fato existe um problema no mercado e depois valide a sua solução o mais rápido possível. 9 pecados capitais que o autor cita para o lançamento tradicional de um produto que não está adequado a uma startup. Primeiro, presumir que você sabe o que o cliente quer. Você não sabe o que o cliente quer até você de fato conversar, falar e na prática ver, entender e conhecer o seu cliente. Não ache que as suas hipóteses são verdadeiras antes de você oficializar isso com o cliente na prática. 2. Eu sei quais são as características do produto. Cara, você não sabe. Quem sabe é o cliente. Um dos grandes erros, e que eu já cometi inclusive, foi criar um produto cheio de características, cheio de recursos, que eu achava que seria ideal para o cliente. E quando eu coloquei esse produto no mercado, em prática, eu vi que aquelas características não faziam sentido nenhum para o cliente, faziam sentido somente para mim. Então, não ache que você saiba as respostas antes de falar com o cliente. 3. Foco na data do lançamento. Isso aqui é muito comum no modelo de gestão tradicional. Você faz todo um trabalho de desenvolvimento, de pesquisa e você coloca uma data para lançar o seu produto final. Só que em startup não existe lançamento, porque em startup o produto nunca vai estar pronto, ele sempre vai estar em processo de desenvolvimento. Você vai para a rua, testa, você volta, desenvolve mais um pouco, testa, desenvolve, testa, e um processo sem fim. Então tire da sua mente que você vai ter uma data para lançar o seu produto pronto, porque ele nunca vai estar pronto. 4. ênfase na execução em lugar de hipóteses, testes, aprendizagem e iteração. Você vai ter que colocar a mão na massa para ir testar suas hipóteses, para você aprender com os clientes. Não adianta sair executando. E quando ele diz executando, muitas vezes está ligado a desenvolver uma tecnologia, desenvolver um produto, desenvolver um aplicativo, desenvolver um site, desenvolver um sistema, sem antes fazer o básico. O básico não envolve nenhum desenvolvimento, você não precisa criar nada antes. Nós vivemos numa era onde você não precisa produzir para vender, você pode vender para depois produzir. Por isso que você vai ter que aprender na prática com o seu cliente. 5. Já falamos sobre isso. Planos de negócios tradicionais não incluem tentativa e erro, por isso que eles não funcionam mais. Nos negócios atuais, nas startups atuais, a gente vai errar diariamente o tempo todo, a gente vai estar sempre tentando coisas novas. E um plano de negócio, se você quiser seguir ele à risca, ele não prevê os erros, ele prevê apenas um caminho e um horizonte sem nenhuma incerteza, sem nenhuma dificuldade. Por isso que ele não funciona na prática. 6. Confundir títulos e cargos tradicionais com o que uma startup precisa para cumprir o objetivo. Aquilo que eu falei da glamorização da startup, ou ficar preso a título, ficar preso a cargos. No início de uma startup, todos os fundadores ou a equipe inicial de uma startup vai ter que fazer um pouco de cada trabalho. Não tem nenhuma seleção, não tem nenhum glamour, não tem nenhuma vantagem você ser CEO, fundador, CTO, CFO de uma startup, apesar de esses títulos serem todos bonitos. Na prática, meu caro, você vai ter que ir para a rua, vender, conversar, testar, errar e aprender, e não importa o título ou o cargo que você tem para isso. 7. Vendas e marketing executam o plano, ou seja, você se preocupar muito no início da startup em investir muito em marketing, investir uma grande equipe de vendedores antes de testar as hipóteses iniciais. Esse é um outro grande erro também, onde muitas startups, às vezes até com capital financeiro maior, elas investem tanto em divulgação, tanto em marketing, tanto em equipe comercial, que quando elas vão ver, não tinha problema e não existia motivo do seu produto existir. E você investiu tanto em marketing, divulgação e vendas e esqueceu de fazer a primeira etapa, que é validar o problema e ir para a rua testar suas hipóteses. 8.
Presunção de sucesso leva a aumento de escala prematuro. Mais uma vez, você ficar cego para suas hipóteses, achar que você já sabe todas as respostas e que isso vai ser o suficiente para você criar uma startup de muito sucesso e agora você precisa crescer muito rápido, só que você esqueceu de fazer o básico. E o nono, gerir na crise leva a altos custos de financiamento. O fracasso é natural na busca do modelo de negócios, por isso que é normal errar numa startup. Vai ser natural você errar várias vezes até você conseguir de fato encontrar o seu modelo de negócios. Espero que esse episódio tenha ajudado a clarear um pouco mais esse assunto de startup para você que está desenvolvendo, querendo ou tem vontade ou já está desenvolvendo uma startup. Não tenho dúvida nenhuma que muitas startups ainda vão surgir. Nós temos muitos problemas para serem resolvidos. Grandes empresas não têm mais capacidade e não têm agilidade e flexibilidade para conseguir resolver um problema que uma startup tem. Por isso que nós vamos ver cada vez mais grandes empresas buscando startups. Nós vamos ver cada vez mais programas de aceleração junto com grandes empresas, porque o ecossistema precisa de startup. São as startups que têm de fato a possibilidade de errar, de fracassar, de tentar e consequentemente de inovar, de construir coisas disruptivas, de construir coisas que vão talvez mudar o futuro da humanidade em qualquer área de mercado. Tem muita coisa boa sendo construída, tem muita coisa boa sendo criada, tem muita startup no mercado. Nós ainda vivemos no Brasil um ecossistema ainda inicial de startup. Nós já amadurecemos bastante nos últimos 5 anos, mas ainda temos muito caminho pela frente em todos os pilares. Tanto no pilar do empreendedor, que precisa ter mais capacitação, precisa ter noções básicas da gestão de uma startup, precisa estudar sobre startup, que como nós falamos aqui nesse episódio, não é a mesma coisa do que você estudar sobre gestão e administração tradicional. Nós precisamos ter investidores qualificados e que entendam o ambiente de uma startup. Nós precisamos ter mais investidores mais arrojados, dispostos a investir em novas inovações, o que já está mudando bastante no Brasil. O número de investidores cresce muito a cada ano e cada vez mais também com informação e com conscientização, mas de novo, tem muita coisa ainda para ser feito. E por último, nós precisamos também das universidades, dos programas de educação e do governo que também precisam contemplar esses pilares do ecossistema de startup que nós já temos aqui em muitas cidades no Brasil. Temos muitas cidades que já são referências em startup, tem muita coisa nova surgindo, tem muita gente construindo coisas diferentes em startup e eu tenho uma grande esperança e uma grande expectativa de que nós vamos ver cada vez mais grandes startups surgirem no Brasil e espero talvez ouvir alguma startup de um ouvinte aqui do Resumo Cast. Se você tem uma startup, está desenvolvendo uma startup, compartilhe com a gente no grupo do Facebook do Resumo Cast. Será uma honra conhecer a sua startup. E se você ainda não faz parte do clube do Resumo Cast, saiba que você pode, dentro do clube do Resumo Cast, interagir com vários outros ouvintes. E através do clube você pode talvez testar o seu produto, testar a sua ideia, você pode encontrar sócios, você pode encontrar clientes, você pode encontrar parceiros. Nós estamos construindo um ecossistema através de uma comunidade que vai reunir pessoas que estão interessadas a se desenvolver como empreendedores. Se você ainda não conhece, procure no site do Resumo Cast informações sobre como fazer parte do clube do Resumo Cast. Eu te vejo lá e na próxima semana estamos aqui com mais um livro para empreendedor. Até lá! Se você acha que esse mundo das startups, dos negócios escaláveis que impactam a humanidade, modificam a maneira como as pessoas se comportam, Facebook, Google, coisas grandes estão simplesmente longe da sua realidade e você não vê uma forma de entrar para esse mundo e dar o primeiro passo, criar a sua startup, saiba que grandes empreendedores começaram com negócios comuns, negócios não escaláveis. Grandes empreendedores fracassaram muito
até conseguirem construir negócios impactantes e realmente grandes. Então o meu conselho é que você vá a campo, faça o que está ao seu alcance, aprenda, se desenvolva, adquira conhecimento, converse com pessoas, aperfeiçoe a sua capacidade e o seu entendimento de como ter grandes ideias. As grandes ideias surgem através de conexões. Para você conseguir fazer conexões, precisa estar em um ambiente onde haja matéria-prima para que essas conexões sejam feitas. Não fique parado, aprenda sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, como ter ideias, escute podcasts, o Resumo Cast, leia livros, faça cursos, converse com pessoas. Aproveite cada momento da sua vida para refletir. Quando estiver conversando com alguma pessoa, tente conduzir a conversa para um caminho que você possa aprender alguma coisa nova sobre o nicho daquela pessoa, sobre os problemas que ela enfrenta. E aí possivelmente você vai ser capaz de conectar o que vai aprender com essa pessoa com coisas que já sabe ou coisas que já aprendeu de outras pessoas. E é assim que os problemas são solucionados, é assim que as ideias para os grandes negócios surgem. Isso nada mais é do que um treinamento, e somente depois de passar por esse treinamento, as pessoas estão aptas ou estão no momento ideal de suas vidas para construírem startups, construírem grandes negócios, grandes empreendimentos. Por isso, viva o agora, concentre-se na sua atitude, faça o que você pode fazer agora. Faça o que está ao seu alcance. Fazer, executar, são opções. E não fazer, não executar, também é uma opção. É uma escolha e a escolha é sua. O Resumo Cast sempre teve esse mindset. E agora a gente está tentando colocar em prática, está tentando criar um ambiente onde as pessoas possam dar os primeiros passos, os passos iniciais, onde elas possam participar da solução de problemas seus e de outros empreendedores, onde elas possam ter contatos com conteúdos adicionais relevantes para quem vive esse momento de início, esse momento de conexão, esse momento onde as coisas não parecem estar muito claras, mas o que está claro é que alguma coisa precisa ser feito. Estamos fazendo a nossa parte e criamos o Clube do Resumo Cast. Visite resumocast.com.br/clube e nos ajude a evoluir nessa ideia. Nós estamos recrutando empreendedores. Se você tem problemas, ou se você é bom em resolver problemas, ou se você quer aprender a resolver problemas, achar discussões, participar de debates, consumir conteúdos exclusivos, participar de webinários para se aprofundar mais nos livros que nós debatemos, entre agora mesmo no Clube do Resumo Cast. Fica aí o meu convite então. Tenham todos uma ótima semana. Agora eu me despeço aqui de Dubai e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.